Olá, meu nome é Fabiano Góes e nessa aula eu quero falar um pouco sobre heranças e interfaces. Em uma aula passada sobre enums, nós acabamos falando um pouco de interface e herança, porque nós acabamos usando um pouco lá, porque o enum acaba permitindo. Eu resolvi fazer uma aula sobre isso porque tem uns detalhezinhos que é um pouco diferente das linguagens que a gente está acostumado a usar, por exemplo, quem vem do Java. Tem uns pequenos detalhes que vale a pena a gente falar sobre isso. Eu estou aqui com um arquivo Kotlin e já estou com a funçãozinha main, o que a gente já fez em um monte de aulas, né? Então a gente já aprendeu a criar uma classe em Kotlin. Eu vou dar um nome aqui de base para essa classe, tá? Essa é a sintaxe básica, né? Aqui eu não estou com nenhum construtor, nenhum corpo, mas eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui. E aqui a gente já sabe que eu estou criando uma classe que tem um atributo name que tem um acesso somente de leitura. Beleza. Então vamos, vamos supor que eu quisesse criar uma classe agora que herde dessa classe base aí, né? Uma classe derivada, por exemplo. Essa é a minha classe. Eu vou colocar aqui um atributo também, por exemplo, CPF. E aí que vem um detalhe muito importante, né? A gente precisa, para poder herdar, a gente usa dois pontos após o parênteses dos argumentos, né, do construtor, e a gente diz qual classe que a gente quer herdar. Por exemplo, eu quero herdar a classe base. E eu vou fazer isso. E aí o IntelliJ ele já começou a me avisar que tem alguma coisa errada. E ele fala, ó, que esse tipo de construtor deve ser inicializado. Isso aqui já é uma coisa diferente do que a gente está acostumado. Então, como a classe de cima tem um construtor único que recebe um name, eu vou vir aqui nessa minha classe, eu vou pedir também um name na classe derivada. Então, eu vou pedir um name e eu vou passar aqui, ó, name. Mas ele continua sendo, continua reclamando ainda, né? Aqui eu tenho que tirar, porque aqui vai vir alguns detalhes que vale a pena a gente falar, mas eu queria chegar nesse ponto aqui, ó, que fala que o tipo é final e não pode ser dado de base. O que ele está falando? Que por default em Java, por exemplo, o modificador de acesso ele é protected. Então você pode deixar, se você não colocar nada, ele vai ser protegido, ele pode ser herdado, essa classe vai poder ser herdada por classes ali do mesmo pacote, enfim. Mas aqui, quando a gente não coloca nada, essa classe, por padrão, ela tem um modificador de acesso que é final. Ela não pode ser herdada. O Java tem esse, como você criar uma classe final, mas por default ela não é final em Java. Então, se eu quero que essa classe base ela possa ser dada, eu tenho que usar esse modificador, essa keyword open. Aí é o seguinte, né? Como a minha classe mãe, que é a minha classe base, já tem um atributo name e eu preciso passar da derivada para ela, eu preciso pedir aqui, e aqui eu não uso o val porque eu não quero que ela seja um atributo aqui também, né? Um field aqui, uma propriedade, porque ela já é na classe de cima. Então se eu fizer isso, ele fala aqui, ele até avisa que ele é um membro da superclasse e precisa ser sobrescrito se eu fizer. Então eu não preciso fazer isso, eu só peço como um argumento do construtor para eu poder repassar aqui no construtor na classe base. Então, se eu fizer isso aqui agora, ó, se eu executar aqui, como a gente já viu em outras aulas, como a gente não tem um toString implementado por padrão, ele me dá essa representação aqui. Só para poder ilustrar, eu vou fazer isso.
E aí, se eu executar novamente, ele vai me dar um name. Mas é importante reparar que a hora que eu dou um Ctrl barra de espaço, ele me mostra o atributo que eu tenho aqui, né, dentro da classe base. E agora, o que eu vou fazer é criar uma nova instância de derivada. E aí ele vai me pedir o name, eu vou colocar aqui novamente Fabiano. E o CPF que ele me pede, que eu vou colocar 123. Aqui, ó, percebe agora que se eu dou um ponto, eu tenho o name, que é um atributo da classe Pi, na classe base, e tem o CPF. Então eu poderia fazer isso, só para usar aqui o template string do Kotlin. Vou executar novamente. E aí a gente tem lá na nossa classe os dois atributos. Aí eu poderia, para brincar aqui, ó, usar o bloco init que a gente já viu, né? Eu vou imprimir aqui e vou usar aqui o word super, que eu estou dizendo que eu vou usar algo, né? Vou acessar algo da classe base e vou imprimir. Vou executar novamente com o bloco init, só para ele ilustrar aqui que ele imprimiu o bloco init e print mesmo que a gente fez aqui. Para ilustrar, vou fazer uma brincadeira um pouco diferente aqui, ó. Eu não vou usar o construtor padrão. Vou deixar o construtor vazio. Vou usar um construtor que eu peço name e aqui eu faço inicializo aqui como base. Só que aqui eu vou fazer um pouco diferente. Vou deixar ela como var só para ilustrar. E aqui a gente sabe que quando um field, uma propriedade, ela é var, então ela tem acesso de escrita e leitura, né? Então eu poderia fazer name recebe name. Então, se eu não passar nada aqui, a classe Pi já vai imprimir aqui Então vou imprimir aqui no construtor como que a variável está, né? O atributo está nesse momento, e vou imprimir no bloco init como que ela está, né? Se a gente executar agora, aqui como eu criei um construtor padrão, no construtor secundário, que a gente já viu em outras aulas, eu sou obrigado a inicializar aqui o construtor padrão, né? E aí se eu executar, então o primeiro detalhe aqui que a gente precisa se atentar é que para a classe ser dada, ela precisa levar aqui o word open. Tem que ser uma classe open para ela poder ser herdada. Primeiro detalhe. E aí quando a gente vai herdar, na classe filha a sintaxe é que leva 2 pontos. Eu digo a classe que eu quero herdar, porém aqui eu tenho que inicializar o construtor aqui, né? Se eu não fizer isso, o IntelliJ até me fala aqui, avisa que esse tipo tem um construtor e ele deve ser inicializado. Eu passo aqui o atributo, né, o argumento que eu estou recebendo aqui no construtor, eu passo aqui para a classe Pi e aí ele popula a propriedade name da classe base lá, e essa classe derivada recebe isso como propriedade, ó, como se tivesse sido criado nela. E aí, sabendo esse princípio inicial, né, que é um detalhezinho diferente do que a gente está acostumado, a gente vai para os métodos, né? Então, eu poderia vir aqui e criar uma função chamada print, por exemplo, e faz isso. Print o name. Perceba que eu criei essa função na classe base e aqui eu vou usar a classe derivada. Vou até apagar essa linha de cima para a gente começar a trabalhar só com a classe derivada. Vou tirar essa linha agora e ao invés de dar um print aqui, eu vou fazer derivada, ponto, e perceba que aqui eu ganhei
o método print que foi criado na classe base. Só para ter certeza que a gente está aqui dentro desse método, então print. E aí, se eu estou herdando aqui, né, essa classe, se eu quiser fazer um override, então a sintaxe ficaria assim: na classe derivada eu faço o base, eu posso até copiar aqui, e aqui eu vou fazer, então eu vou printar os dois atributos aqui, ó. Então eu quero sobrescrever o método que está em cima, mas aqui na hora que eu uso o override, ele já me avisa, ó, que o método print na classe base ele é final e não pode ser sobrescrito. É o mesmo problema da classe, né? Então, por default, em Kotlin, tanto as classes quanto os métodos são final. Então, se eu quero sobrescrever, a classe base tem que permitir que eu sobrescreva ele. Então, o método tem que ser open. E aqui ele, perceba que ele já deixou eu sobrescrever. Aqui no método de cima eu vou colocar um base aqui só para saber da onde está sendo impresso. E aqui eu vou colocar um derivado. Se a gente executar aqui agora, então perceba que ele imprimiu da classe derivada. Se eu quiser usar os dois, na minha classe derivada eu faço um super.print e faço mais do que eu preciso. E aí está lá, ele imprimiu da classe base e da classe derivada. Então são dois recursos e dois detalhes particulares do Kotlin que a gente precisa se atentar. As classes precisam estar open para ela ser herdada e os métodos que eu quero permitir que ele seja sobrescrito, ele tem que estar open. Caso contrário, as classes derivadas levarão, né, herdarão esses métodos, mas não poderão sobrescrevê-los. Então esses são os dois detalhes que eu considero bem particular do Kotlin. E aí o mesmo que acontece com a classe e com os métodos acontece com as propriedades também. Eu poderia ter aqui na minha classe base uma propriedade chamada age, por exemplo, do tipo int. E aí age não, para ilustrar eu vou fazer state, que fica melhor, do tipo string. E aí como ele é um val, então por causa do null safety, né, do Kotlin, toda variável tem que ser inicializada. E aí eu vou inicializar ela como São Paulo. Então por default, vou aqui na classe base, no print da classe base, vou colocar o state. E aqui na classe derivada, eu também vou imprimir o state. Se eu imprimir aqui agora, ele tem que colocar o state lá. Ok, perceba que quando a gente está usando aqui, em momento algum eu passei o estado, ele está imprimindo porque ele está vindo lá da classe base que ele já tem um estado inicializado lá, né? Mas imagina que eu quisesse que na classe derivada o default dessa propriedade fosse outra coisa. Então imagina que eu quisesse fazer isso aqui, ó. Então eu teria que fazer um override de estado e aí eu quero inicializar com Rio de Janeiro. Aqui eu vou colocar val também. E aí ele começa a reclamar ali no override. Fala que state na classe base é final. Então o mesmo acontece com isso. Então se eu quero permitir que ele possa ser sobrescrito, eu tenho que deixar a propriedade open e aqui ele me permite agora que eu possa sobrescrever. Se eu continuar imprimindo aqui, ele está imprimindo agora Rio de Janeiro porque eu tenho uma instância de derivada. Então quando ele instanciou essa classe, ele inicializou com isso. Por mais que eu estou usando aqui nesse momento o super para imprimir, o estado atual é dessa classe. Então a instância é dessa e aqui ele está inicializando como Rio de Janeiro. Então poderia deixar diz aqui agora, tá lá. Eu acho que isso é o básico de alguns detalhezinhos que a gente precisava falar sobre herança. E aí vem as interfaces também, né? Como na aula anterior a gente falou, a gente criou uma interface lá chamada meio de pagamento. Vou ilustrar aqui da mesma maneira. Então, uma interface
ela tem métodos, né? Eu vou colocar um método aqui, pagar. E essa é a nossa interface. E aí eu posso criar classes de meios de pagamento que eu digo aqui que eu vou implementar essa interface. Então aqui eu estou dizendo que eu quero implementar a classe pagamento boleto, implementa a interface meio de pagamento. Aqui ele vai reclamar já porque eu preciso implementar o método da interface. O IntelliJ dá uma ajuda para isso. Se você está usando o IntelliJ, você pode vir aqui e clicar Alt Enter. Ele dá a opção de Implement Members e aí ele mostra os métodos que eu tenho lá, os membros da classe da interface meio de pagamento que pode ser implementado, sobrescrito, né? E aí ele cria para mim o bloquinho já lá. Aí você percebe que é do mesma sintaxe, né, que a gente usa na herança. Então a gente está implementando uma interface. E aí eu vou só printar aqui que é um pagamento por boleto. Tem um recurso da orientação objeto que eu acabei não falando aqui durante as classes, mas eu vou falar agora que é o polimorfismo, né? Então eu vou colocar aqui meio, vou criar uma variável meio de pagamento que é do tipo meio de pagamento que é a interface. Só que eu vou instanciar ela como pagamento boleto. Então aqui a gente está usando o polimorfismo porque eu tenho uma variável que é de um tipo e eu estou instanciando com outro tipo, né? Usando o conceito do polimorfismo. E aí aqui se eu faço meio de pagamento ponto pagar e imprimir e executar, né? Então ele fez aqui o meio de pagamento boleto. Só para separar aqui eu vou fazer um print ln aqui e fazer uma separaçãozinha só para ficar. Aí usando o mesmo conceito, eu posso vir aqui e criar uma nova classe que vai ser uma classe pagamento débito que implementa a interface, usando o mesmo recurso que a gente usou anteriormente. Vou usar o Alt Enter e implementar esse método. Então, uma classe aqui teria uma regra para fazer o pagamento por boleto, aqui teria a regra para fazer o pagamento por débito que tá encapsulado em cada classe, né? O conceito do encapsulamento. Aqui eu posso vir na mesma variável e criar pagamento por débito agora. Vou executar e aí conseguimos imprimir aqui o pagamento por débito. Se você lembrar da aula anterior, a gente poderia estar recebendo isso de qualquer lugar, né? Eu poderia ter aqui uma variável que ela é atribuída com um valor vindo de um outro método, vindo de um banco de dados, enfim, poderia estar vindo de N lugares, e aqui onde eu vou executar, eu sei que eu vou receber um meio de pagamento, mas eu não sei qual é. E aí eu simplesmente executo esse meio de pagamento. Aí eu poderia fazer o mesmo como crédito, né? Aqui eu poderia agora usar a mesma variável e poderia estar imprimindo aqui como crédito agora. Só para ilustrar que eu poderia usar uma variável var, que ela é mutável, né? E aí eu poderia fazer isso agora, né? Aqui ela está sendo instanciada como crédito. Eu poderia usar a mesma variável e atribuir novamente para ela uma outra instância de débito, por exemplo. E aí eu imprimo. Então pode ver que usando o conceito do polimorfismo a gente consegue passar instâncias diferentes para ela, né? Meio de pagamento pode receber agora aqui o boleto e eu imprimo. E está aqui. Só para ilustrar como poderia fazer isso com classe, né? Eu poderia criar aqui eu vou renomear aqui. Vou criar o nome dessa classe como xxx. Só fiz isso para poder dar um tipo para ela. E aí perceba que eu estou tipando, né? Estou falando que xxx é do tipo base, mas eu estou
instanciando como derivada, porque derivada é um tipo base, né? Ela é derivada de base. Então o conceito do polimorfismo funciona aqui também normalmente. Então basicamente a mesma ideia que acontece na classe e nas heranças vai acontecer com interfaces também. E é isso, só mais uns detalhezinhos que eu queria falar, que ficou um pouco em aberto na outra aula, e eu queria fechar essa parte de herança e interface, conceito bem básico de como é feito isso em Kotlin nessa aula, tá ok? Até a próxima aula, forte abraço.